formado pela UERJ, né, pela faculdade, fiz mestrado e doutorado lá. Trabalho na UERJ. Tem alguma coisa interferindo. Está dando delay. Gente, eu acho que pode ativar o mudo de todos os participantes ali do lado. Clica naquelas... ali onde compartilhou, ali onde está escrito mostrar participantes, vai aparecer uma opção ativar o mudo de todos. Aí você consegue controlar ali para o Ricardo. Eu consigo controlar? Isso, que aí, se eu colocar para ativar o mudo de todos, eu acabo ativando o seu microfone também. Então, ali onde... acho que você vai ter que tirar para tirar a opção compartilhar, descompartilhar a apresentação. Ok. Aí, ali tem 3 pontinhos, onde está escrito mais ações, e daí está escrito ali ocultar, não, está escrito mostrar participantes. Ok, apareceu. Aí Ativar do mudo ladinho de mostra todos. todo mundo que tá isso, ativar mudo de todos. Aí depois, bem no final da sua apresentação, só não esquece de ali desativar o mudo, pra gente conseguir falar com o senhor daí. Ok. Tá ok. Tá joia? Aí você consegue controlar. Bom, então, voltando um pouco a nossa... Eu vou contar um pouco. Então, sou enfermeiro obstétrica, formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? Fiz a minha graduação na UERJ. A residência, eu fui da primeira turma de residência da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, com parceria com a UERJ, né? Então, isso já tem 15... só a nossa residência tem 16 anos, tá? Então, eu fui da primeira turma e, com o passar, fiz mestrado e doutorado. Hoje, sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e coordeno a residência para a qual eu fui também residente. Então, eu vou falar um pouquinho, para a gente fazer uma contextualização rápida, né? A questão do... Porque a temática da nosso debate aqui é para falar um pouco dos partos nos centros urbanos atualmente, né? Então, como a gente ainda está com o processo de atualização dos dados, eu trouxe um dado da cidade de São Paulo, de 2018, tem 2 anos isso, mas que mostra, basicamente, o resultado de São Paulo, ele é um retrato também do Brasil como um todo, tá? Então, é o seguinte, nesse gráfico aqui, a gente consegue ver, em porcentagem, a questão dos partos normais, né, e as cesarianas, né, e os horários, mais ou menos, que eles aparecem, né. Então, a gente consegue perceber aqui, né, que dos 38% de partos normais, ele acontece durante todo o processo da semana, né, mais ou menos iguais, distribuídos ao longo do dia, porque a mulher está ali, então ela vai ter o bebê na hora que o organismo dela, fisiologicamente, vai fazer com que esse bebê nasça, né? Então a gente percebe nesse primeiro gráfico azulzinho que ele é igual. Quando a gente passa para cesarianas, que em São Paulo já está em 62%, a gente tem esse controle, a gente consegue perceber um pouquinho que os dados, eles ficam modificados, né? Por que acontece isso? Porque as cesáreas são partos programados. Então a gente consegue perceber, né, que no horário de 0 às 6 horas da manhã, quase não existe cesárea. As cesáreas que vão existir provavelmente são as cesáreas que são por emergência. As cesáreas programadas, a gente consegue perceber neste gráfico que ela vai de 8 até as 22 horas, né? Que é o horário que o profissional, não os enfermeiros obstétricos, né? Quem faz a cesariana é o médico, tem disponível para estar desenvolvendo esse tipo de procedimento. Eu também trouxe aqui, deixa eu dar o enter aqui, como é que serão esses partos por dia da semana,
em relação à média, né? Então, eu também trouxe, né, 2 gráficos, né? Cada ponto do gráfico, ele diz alguma coisa. Então, todo pontinho cinza são dias da semana, de segunda a sexta. Os azulzinhos são sábados, né? E o domingo é os rosas. Então, o que acontece? A gente percebe aqui nos partos normais que eles ficam mais ou menos na média, né? Eles se permeiam ali na média, entre 20%, né? Agora, quando a gente passa para a cesariana, vocês estão vendo que a maioria das cesarianas acontece, né? Tá vendo lá, de 20 a 40% dessas cesarianas, elas vão acontecer, né, nos dias de semana, de segunda a sexta, e raramente nos sábados e domingos, né? Porque não vão agendar, né? Aqui não aparecem os feriados, mas dificilmente vão agendar essas cesarianas nos feriados. Outro gráfico que eu trouxe são os partos por dia do ano, né, em relação ao esperado. Então, a gente consegue perceber aqui como que cai esses partos, principalmente nesses feriados, né? As cesarianas, principalmente, porque aqui, ó, você vê que tem uma queda das cesarianas no Ano Novo, no Carnaval, na Páscoa, no Tiradentes, na Páscoa, principalmente porque é Semana Santa, né? Dia do Trabalhador, Dia da Independência. Olha o Natal, como é que vai lá embaixo, né? As cesarianas nos feriados, né? Porque é um parto cirúrgico, né? Ele é programado, né? Agora vamos ver o parto normal. Olha como é que ele fica bem diferente esse gráfico, né? Ele não espera, ele vai acontecer, seja feriado ou não. O bebê vai nascer no momento que ele tiver que nascer. Então a gente percebe que a taxa, né, fica variando sempre no mesmo patamar. E aí que a gente vai entrar, né? Aí que entra a questão do enfermeiro obstétrico que está lá, porque a maioria dos nossos os partos normais são assistidos por enfermeiros obstétricos, principalmente nos grandes centros urbanos. Eu estou falando de Rio e São Paulo, tá? Bom, eu vou falar um pouco do estado do Rio de Janeiro e mostrar para vocês como é que é essa evolução do cuidado da enfermagem obstétrica nessa linha do tempo. Eu fiz essa linha do tempo pegando desde 2013 até 2017. Como eu falei, a gente está num processo de atualização dos dados aqui no Rio de Janeiro, tá? E aí eu trouxe esse marco até 2017, a gente está em processo de atualização, né? Então a gente está vendo que ele vem progredindo, até porque teve contrato de enfermeiras obstétricas para as maternidades, né, do Rio de Janeiro. Então a gente vem tendo um crescente. Você pode perceber que de 2016 para 2017 a gente teve um salto, né, bem grande, de quase 3.000 partos, né, de um ano para outro, pela a acessibilidade das mulheres ao profissional enfermeiro obstétrico, aqui no Rio de Janeiro, em que todas as maternidades públicas têm esse profissional. Em relação aos partos normais, né, eu trouxe para vocês, esses dados são da Secretaria do Rio de Janeiro, tá? Então, tudo que é azulzinho é o total de partos normais que eu tive na cidade do Rio de Janeiro. Tudo que eu tenho vermelhinho são todos os partos normais. Então, vamos ver que em 2017 nós tivemos 92.397 carioquinhas que nasceram aqui no Rio. Desses carioquinhas, 43 mil nasceram de parto normal. Desses 43 mil, 10 mil foram assistidos por enfermeiras obstétricas. Então, você vê como que esse profissional vem crescendo dentro das maternidades do Rio de Janeiro. Que, por sinal, são essas maternidades que são nossos campos de atuação dos residentes de enfermagem obstétrica. Aqui eu também trouxe a questão da cesariana, só para vocês terem noção como é que foi a cesariana, né? Então a gente vê que dos partos, vou focar em 2017, 52% dos partos normais, né, são por cesariana. Desculpa, 52,97% foram cesarianas, 47,3% foram partos normais, e desses partos normais, 23%
foram realizados, assistidos por enfermeiras obstétricas. Eu trouxe também, que isso é uma pesquisa que a gente desenvolveu na UERJ, do total de partos em domicílio, porque aqui no Rio a gente está tendo bastante equipes de partos domiciliares, né? Inclusive a gente está querendo atualizar mesmo esses dados, porque por conta da pandemia, muitas mulheres estão optando pelo parto domiciliar ao ir para a maternidade, tá? Então isso aí é um que a gente ainda está pretendendo verificar. Então, em 2017, no estado do Rio de Janeiro, a gente teve 796 partos domiciliares, sendo que esses assistidos por enfermeira obstétricas foram 140. Só para dar uma explicação melhor, 796 foram no estado do Rio de Janeiro como um todo, inclusive aquelas que tiveram o bebê em casa, nasceu e depois fez o registro, tá? Esses 140 foram assistidos por enfermeira totalmente, tá? Só para que tenha essa diferenciação. Mais uma vez, essa evolução desse parto em domicílio, tá? Um outro tipo de dado. A Larissa me pediu também para falar um pouco da questão da casa de parto. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma casa de parto, né? O nome da casa é Casa de Parto Davi Capistrano Filho. Ela foi inaugurada em 8 de março de 2004, no bairro de Realengo, que é um bairro na zona oeste do Rio de Janeiro, tá? Eu vou mais para frente mostrar a casa de parto para vocês, tá? Foto, essas coisas. Então, assim, ela nasceu dia 8 de março, que era uma data bem simbólica, porque era o Dia Internacional da Mulher, e juntamente com a casa de parto, houve a criação da primeira turma de residência de enfermagem obstétrica da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro. Isso também foi muito simbólico, porque a prefeitura já tinha colocado em todas as maternidades do Rio de Janeiro os enfermeiros obstétricos, né, mais uma casa de parto, e ela precisava ter, dentro da sua estrutura, formação para esses enfermeiros obstétricos para fazer um ajuste, né, e possivelmente retroalimentar esses enfermeiros que entrariam na assistência, né. A nossa casa de parto aqui no Rio de Janeiro, ela é toda gerida por enfermeiro obstétrico, então a gente tem 18 enfermeiras obstétricas atuando nessa casa de parto 24 horas por dia. Nós temos 2 assistentes sociais e 8 técnicos de enfermagem. Temos uma ambulância 24 horas na porta. Então, qualquer situação com essa mulher, seja ela no pré-natal ou no parto ou no puerpério, essas mulheres são encaminhadas a uma maternidade de referência. Eu trouxe um pouquinho do perfil, já para a gente não se alongar muito, eu trouxe um pouquinho do perfil dessas pacientes assistidas pelas enfermeiras obstétricas da casa. Então, 30% dessas mulheres que tiveram um bebê na casa, elas são adolescentes. Lembrar que para parir na casa de parto, existe um protocolo específico, um protocolo bem fechado, tá? Então, tem toda uma situação, ela tem que fazer pré-natal na casa, ela precisa ser acompanhada por grupos específicos, são 8 grupos. Então, ela faz o pré-natal, faz 8 grupos de gestante, é atendida pelo serviço social, tem que fazer todas as questões em relação à vacinação, né? O parto, ela escolhe, ela precisa fazer um plano de parto, tá? Na casa, ela faz o plano de parto, esse parto é atendido, e ela vai parir, né? Como ela desejar nas suítes da casa, tá? Então, é só para vocês terem essa noção. 90% das parturientes que tiveram, 90% dessas mulheres acompanhadas que tiveram bebê na casa, todas elas, tanto no trabalho de parto quanto no parto, elas tiveram acompanhantes, tá? Isso é uma exigência que a gente coloca, inclusive nos planos de parto, pede para elas colocarem nos planos de parto, tá? Para quem não entende um pouco o que é plano de parto, é tudo aquilo que a mulher deseja, né? Que ela vai fazendo pré-natal e ela vai colocando num papel o tipo de parto, qual é a música que ela quer escutar, qual é o tipo de cheiro que ela quer ter na hora do parto, quem ela quer estar, qual acompanhante que ela deseja estar com ela durante o parto, qual é a música que ela quer escutar.
o que ela vai querer comer e beber, né? O que ela vai querer, quem ela vai querer que corte o cordão do bebê, tá? Isso tudo são coisas que são estimuladas para que ela coloque no plano de parto, tá? Nesse plano de parto, a gente pede também a posição que ela gostaria de parir, né? Se ela quer parir na água, na banheira, se ela quer parir no banquinho, quer parir de 4 apoios, quer parir no cavalinho, quer parir na cama, quer parir de lateral, né? Então, são essas posições. Nesse perfil, a gente consegue ver que a maioria das mulheres na casa, elas optam por parir de forma lateral, que é um parto muito bom também, porque ela fica numa posição confortável e tem uma boa oxigenação para o bebê na hora do parto, até porque não há uma compressão total do cordão umbilical. Nossa taxa de episiotomia, para quem não sabe, episiotomia é aquele corte que se dá, né? Atualmente a gente não faz, né? Só alguns outros profissionais, então lá na casa a gente quase não tem. Então a taxa de episiotomia é muito baixa, menos de 1%, tá? O nosso índice de APGAR na casa, que é aquele índice que a gente vê no primeiro e no quinto minuto, né? Para a gente ver a vitalidade desse bebê. A gente tem, principalmente no quinto minuto, que é aquela adequação do bebê ao meio externo, geralmente varia entre 7 e 10 da casa, então os bebês são muito bem, têm uma boa vitalidade ao nascer. E as maiorias dos casos de transferência da casa, elas acontecem principalmente no pré-natal, porque como é um protocolo bem rigoroso, a gente consegue detectar qualquer anormalidade, qualquer dificuldade dessa mulher e a gente faz o encaminhamento. Então, a maioria dessas transferências acontece no pré-natal. E assim, o que a gente mais vê, como no Brasil todo, é aumento da pressão arterial, né? E algumas vezes no trabalho de parto é a presença de mecônio. Aí a gente tem que mandar para a maternidade de referência, ok? Bom, então agora eu falei um pouco do contexto, como é que eu parto. Nos grandes centros urbanos, a gente viu que a maioria ainda é cesariana, né? A gente conseguiu perceber que a maioria desses partos são programados, né? Mas que vem se mudando ao longo do tempo. As mulheres vêm adquirindo, se empoderando, entendendo um pouco mais como é que é a questão do nascimento, e aí elas vão optando pelo parto normal, ok? E agora eu vou falar um pouco da experiência do que é residente, né? Então, é uma especialização, né? Eu vou botar aqui para vocês olharem. Antes de falar um pouco da residência, só para falar um pouco da casa de parto, em 2019, ano passado, a casa de parto, ela foi considerada pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, pelas 3 faculdades principais aqui do Rio de Janeiro que tem a formação de enfermeiros obstetras, que é a UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UF, Universidade Federal Fluminense, e a UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, como um centro formador de enfermeiras obstétricas no Rio de Janeiro. Porque desde a sua inauguração, a casa de parto, ela recebe residentes. Então, ela é a primeira casa de parto a nível nacional que tem residentes de enfermagem obstétrica no seu conjunto. Então, os enfermeiros que trabalham lá são preceptores dos nossos residentes, tá? Então, aqui é uma placa de reconhecimento. A gente está vendo aqui o dia da cerimônia, né? Lá atrás tem as outras placas, porque cada universidade forneceu uma placa para a casa de parto, para mostrar, né, a importância da casa de parto para a gente aqui no Rio de Janeiro. Eu deixei aqui na apresentação o Facebook da casa de parto, para quem quiser olhar, porque lá elas divulgam os partos, divulgam os grupos. É muito legal vocês estarem olhando e compartilhando com as pessoas e vendo o trabalho da casa de parto. Então agora eu vou falar um pouco da nossa residência de enfermagem obstétrica do Rio de Janeiro. Eu sou o coordenador e eu tenho uma vice-coordenadora, a professora Edmara Medina, tá? Muito interessante, como eu falei, né, a nossa residência tem 16 anos. Ano passado, no aniversário da casa de parto, eu assumi a coordenação da residência, né? Então, nos 15 anos da casa de parto, teve uma grande comemoração, porque foi junto com os 15 anos da nossa residência. E aí,
eu assumi como coordenador, e a vice-coordenadora é uma outra professora da nossa universidade, e ela, durante muito tempo, antes de ser professora da nossa universidade, ela foi coordenadora também da casa de parto. Então, estamos fazendo essa dobradinha. Então, para quem não conhece, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ela fica a nível bem central, aqui no estado, né? Na cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente conta com um centro biomédico, onde a faculdade de enfermagem está inserida. Então, para quem está vendo aí a foto, é a foto que tem o logo da UERJ, tá? E o do lado é o logo da Prefeitura do Rio de Janeiro, que é um dos órgãos que tem essa parceria, porque a Prefeitura do Rio de Janeiro fornece, né, tem essa parceria para os campos de prática dessas residentes, tá? A nossa residência também tem um diferencial. Nós temos bolsas, nós temos 22 bolsas, tá? Desculpa, 23 bolsas anualmente. Então, a gente abre o concurso para que tenha essas bolsas. E essas bolsas são financiadas pela própria Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro e pelo Ministério da Saúde, tá? Então, vou passar mais um pouquinho. Essa aqui é a minha equipe de professores. Eu tenho uma equipe de professores para a residência, tá? Lógico, eles estão da residência, mas também estão na graduação. Mas a gente está, maior parte, na residência. Então, eu tenho a professora Adriana Lenho, que é essa senhora de vestido preto, tá? Ela foi a antiga coordenadora que passou para mim. Professora Edmara, que é minha coordenadora, é a que está com uma blusa de bolinha. Eu de camisa abóbora. Professora Marcele Sveiter, ela está de vestido jeans. Professora Juliana Prata, de vestido de listra. E professora Sandra Borges, de blusa verde, tá? Essa é a minha equipe de professores, tá? Da residência. Tanto para o R1, o primeiro ano da residência, quanto para o segundo ano da residência. Bom, como é que é nesse nosso curso de especialização em enfermagem obstétrica na modalidade residência? Nós temos deliberações, né? Então, nós já estamos com uma nova deliberação, né? Atualizamos a nossa deliberação ano passado, né? Que é o que faz com que o curso funcione e que as instituições financiadoras e parceiras na questão dos campos nos façam aquele acordo formal, né? Então, a secretaria, ela paga as bolsas para os residentes, como eu falei, a UERJ e o Ministério da Saúde. A secretaria vai garantir os cenários para a gente. Ela vai designar alguns enfermeiros que serão nossos preceptores, que são aqueles enfermeiros que vão ficar junto ao residente para fazer a avaliação. Lembrar que os residentes são enfermeiros formados, a maioria de vocês estão em formação, então vocês vão ver mais para frente que vocês, depois de formado, vão poder fazer uma especialização na modalidade de residência e vai ter um preceptor com você no campo de prática. Aqui está escrito que realizar o processo seletivo. Desde o ano passado, quem está fazendo o processo seletivo é a própria UERJ, tá? Nós temos 2 dias, aqui eu preciso atualizar, nós temos 2 formas de ingresso na faculdade, né, na especialização. Então, tem 2 dias de prova e vocês podem estar se inscrevendo, tá? Nós da UERJ, a gente participa da gestão pedagógica, então a gente fica com toda a coordenação das aulas, o que os alunos precisam de fazer nas aulas, né? Sempre a gente fazendo parceria com o núcleo docente assistencial. O que seria isso? Sempre tem uma reunião com os preceptores, com os professores e com os representantes dos alunos para a gente estar definindo a nossa residência, tá? A UERJ vai disponibilizar os docentes, né? Montar o currículo. Toda residência, como curso de especialização, ela precisa de um trabalho de conclusão de curso. Então, as residências vão apresentar, né? Vão desenvolver pesquisas nos cenários e vão apresentar isso, tá? Além disso, a gente disponibiliza todos os recursos da universidade para essas residências, com as nossas bibliotecas, né? E todos os outros instrumentos que a universidade detém, e a gente certifica tanto os preceptores como os supervisores da maternidade. Isso é a troca que a gente tem.
só para mostrar para vocês que a gente é totalmente... são os trâmites legais, né? Então a gente tem todo um trâmite com a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro e um diário oficial, porque a gente passou até, como é uma residência muito antiga, até na bipartite, na reunião bipartite do Estado, a gente apresentou e a gente está legalizado nisso. Além disso, desde a Rede Cegonha, nós fazemos parte da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional. Então, a gente tem 2 números de registro a nível do MEC e a nível do Ministério da Saúde, para vocês terem uma noção como que a residência está estruturada. Então, a gente tem lá da Prefeitura, no Estado, a gente está no MEC e está no Ministério da Saúde por esses números aqui, tá? Como é que a gente vê a residência, né? Então, a gente tem uma tríade aqui organizacional. A gente tem a Faculdade de Enfermagem como uma instituição formadora, onde tem os docentes. A gente tem uma instituição executora, que vai nos fornecer as maternidades, né? E a base são as que vão fornecer a bolsa para vocês. Atualmente, a bolsa do residente de enfermagem obstétrica está girando em torno, isso é a nível nacional, R$ 3.330, tá? Essa é a bolsa do enfermeiro residente, tá? E aí, são essas as instituições que eu falei para vocês, tá? A gente tem diretrizes pedagógicas, porque cada instituição vai formar o enfermeiro obstétrico do jeito que acha melhor e de acordo com seus princípios, né? As nossas diretrizes da UERJ, a gente trabalha com a gestação e parto como eventos fisiológicos, trabalhamos com os conceitos de desmedicalização do trabalho de parto, né? Mostrando que a mulher tem que ser empoderada para parir, né? Mostrando a questão da humanização do parto e nascimento, baseado inclusive por políticas nacionais de humanização. Trabalhamos com os direitos da mulher sexuais e reprodutivos. Até porque a gente tem que ensinar essa mulher, né? Ela vai ser empoderada. E a gente precisa estar ensinando isso para os alunos. Nossa base é o gênero e a cultura, porque a gente precisa entender um pouco de gênero e de cultura, até porque a gente vai estar em vários cenários diferentes, em vários locais, onde essa mulher tem uma cultura própria, né? Lembrar que a gente é a nível nacional, os residentes podem estar saindo, aliás, nem a nível nacional, nossos residentes estão indo até para fora. Então, a gente tem que entender que tem as mulheres em cada cultura parem de uma forma, né? Vai parir de uma tal forma. Então, a gente precisa estar entendendo a cultura. A gente quer que o aluno saia, né, com uma praxis profissional autônoma e libertária, né? Tenha autonomia do que esteja fazendo, baseado em conhecimentos, habilidades, tendo técnicas organizacionais, relacionais e políticas. Porque a gente tem que entender que o residente, ele não vai estar só... A gente não é só lá na hora do parto, a gente tem que ver o residente também como agente formador de opinião, ele vai fazer um grupo, vai fazer atividades com a população, pode estar trabalhando a nível gerencial, né? Então a gente precisa estar preparando esse residente em todos os sentidos. Então, o nosso perfil de egressas, né? Porque a gente já tem bastante, mais de 100 egressas, né? Então, é uma enfermeira especialista em enfermagem obstétrica, capacitada para prestar cuidado qualificado, humano, sensível e ético à mulher, à família, no período reprodutivo, bem como nas fases da gestação, parto, puerpério e nascimento. Então, não é só olhar a mulher, a gente tem que olhar ela como um todo, né? Além disso, gestão pedagógica participativa com parceria entre docentes e preceptoras no serviço, compartilhamento dos princípios profissionais. A gente tenta trabalhar isso nos núcleos docentes assistenciais, porque aí com a participação delas, a gente consegue construir e evoluir, né? A gente já está agora num processo de atualização dos instrumentos de avaliação delas no campo. Isso foi uma construção coletiva dos professores, né, das próprias residentes e dos preceptores. Só para vocês terem noção também como é que né, os conhecimentos e práticas esperadas do enfermeiro obstétrico na residência. Então, no primeiro ano, a gente vê aqui no quadro da esquerda o que a gente vai trabalhar no primeiro ano. Então, a gente vai ver a mulher acompanhamento pré-natal, planejamento familiar. A gente vê a mulher como um todo, a mulher não grávida, depois vem para o pré-natal,
E aí a gente vai vendo, né, a consulta ginecológica, a mulher em situação de violência. Aí a gente entra com a mulher dentro do parto, né, a mulher hospitalizada, assistência ao trabalho de parto, o alojamento conjunto, pós-natal, né, e o atendimento ao recém-nascido. A gente para no primeiro ano no atendimento ao recém-nascido, onde elas vão aprender técnicas de reanimação neonatal. Já isso, na nossa residência, a gente faz nesse primeiro ano uma forma diferenciada. A gente faz oficinas, além das aulas teóricas, a gente faz oficinas, workshops, para não ficar aquela coisa maçante. Já no segundo ano, a gente vai focar principalmente na assistência ao parto e nascimento e nas emergências obstétricas, tá? E aí, nesse sentido, a gente já vai pautar mais numa metodologia de problematização, em que as residentes vão a campo, vão trazer a vivência dela, e a partir dessa vivência a gente vai trabalhar dentro da teoria essas situações, problemas que elas vivenciaram, né, lá. Além disso, a gente faz fóruns e seminários. Então, a gente, no segundo ano, geralmente, a gente tem um seminário grande em que a gente traz profissionais, né, para a gente estar mostrando como é que é esses profissionais em loco, né, as atividades dele. E a gente faz também um grande seminário no segundo ano, que é a inserção desses residentes com práticas integrativas de cuidado. A gente trabalhando as tecnologias não invasivas de cuidado de enfermagem obstétrica, junto com as práticas integrativas. Do lado direito, a gente tem as nossas bases legais, que vocês devem estar conhecendo, a nossa lei do exercício, o decreto, não vou me deter, mas são as resoluções do COFEM em relação à enfermagem obstétrica. Aqui embaixo, só para vocês terem noção, que a nossa residência ela vai perpassar da atenção primária à terciária, então elas vão passar desde a atenção pré-natal até uma maternidade de alto risco, tá? E elas vão passando nesses 2 anos por esses cenários, que eu vou mostrar agora para vocês, tá? Então, a gente tem 6 cenários. Ano passado, a gente ganhou mais um cenário, que é a maternidade, que é essa aqui, que tem um carro, tem várias pessoas na porta, que é a maternidade do Hospital Municipal Rocha Faria. Ela fica na zona oeste do Rio de Janeiro, tá? É um hospital geral e que tem uma maternidade de grande impacto aqui. Grandes quantidades de mulher parindo é nessa maternidade. E a gente tem as outras maternidades que são são as primeiras, né? Que é a maternidade Fernando Magalhães, que é uma maternidade de alto risco também, mas que atende muitos partos de baixo risco. Maternidade Carmela Dutra. A maternidade Fernando Magalhães, ela fica mais a nível central do Rio de Janeiro. Ela fica no bairro de São Cristóvão. Para quem conhece o Rio de Janeiro, ela fica muito próxima à Feira Nordestina que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. A maternidade Carmela Dutra, que é essa aqui do meio. Espera que eu passei. Essa do meio de cima, né, a maternidade Carmela Dutra, ela já fica um pouco mais a nível da Zona Norte, tá? Nessa aqui da Zona Norte, ela fica próxima ao Engenhão, estádio do Engenhão, para quem não conhece o Rio de Janeiro. A maternidade Herculano Pinheiro, que fica em Madureira, tá? É um bairro boêmio do Rio de Janeiro, de escolas de samba, né, que também fica na Zona Norte. A maternidade Leila Diniz, que fica na Barra da Tijuca, muito próximo onde era a nossa cidade olímpica. E a outra é a maternidade Alexander Fleming, que fica próximo é uma localidade chamada Marechal Hermes, que ela fica bem na divisão com a Baixada Fluminense, tá? Além disso, nós temos, como eu falei, que ela vai passar por vários cenários. Ela vai passar por uma policlínica, e nessa policlínica tem uma clínica da família chamada Rodolfo Rocco, tá? Que fica perto do Complexo do Alemão, do Rio de Janeiro, tá? Alguém deve ter escutado falar. Então, ela trabalha com a questão do pré-natal e das consultas de ginecologia nessa localidade. Aqui no meio, a gente tem a Prefeitura do Rio de Janeiro, onde essas residentes vão atuar a nível central nos comitês de mortalidade materna e na avaliação dos óbitos maternos. E a última aqui, de cenário complementar, que esses cenários complementares, os residentes vão passar no primeiro ano, que é a Secretaria Estadual de Saúde, onde ela vai ficar lotada no
Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, o PAISMICA, né? O Saúde da Mulher, então ela vai verificar as outras, a nível central, a nível estadual, a saúde da mulher e a enfermagem obstétrica lá dentro. E ali, além disso, nós temos 2 cenários, né? Que são cenários que os residentes vão passar no primeiro e no segundo ano, que a gente fala que são os nossos cenários estratégicos, nossos cenários de referência, que é a casa de parto da Davi Capistrano, que eu falei logo no início, que é essa bem pequenininha aqui, tá? E o núcleo perinatal do Hospital Universitário Pedro Ernesto, que é uma maternidade de alto risco e referência do estado do Rio de Janeiro, onde ela vai ver. Então, ela consegue ver o baixo risco lá, porque na casa de parto ela consegue acompanhar essa mulher do pré-natal ao parto, ela fazendo todo o processo. E aqui no núcleo perinatal, que a gente diz, né, que é da universidade, ela vai ver as mulheres com totalmente doenças e patologias bem diferenciadas que são referenciadas para cá. Vou falar um pouco agora sobre as estratégias que a gente usa, todas as estratégias didáticas que a gente trabalha na residência, principalmente no R1, tá? Então, a gente usa as questões de metodologias ativas, a gente trabalha com o Google Classroom, que é uma sala de aula online, que a gente manda todos os materiais para que elas fiquem disponíveis, né? Então, cada turma tem uma turma, vocês conseguem visualizar aqui do lado. A gente trabalha com o programa MatchMeter, em que a gente faz discussões a partir de uma aula interativa com o celular de vocês. A gente adapta o celular com a aula e a gente consegue construir vários gráficos para a gente estar trabalhando assuntos diversos dentro de sala de aula. Uma outra forma que a gente trabalha são com os nossos laboratórios de simulação. Nós, da Faculdade de Enfermagem da UERJ, a gente tem um laboratório de simulação realística, em que tem um laboratório específico e um pedaço da turma vai agir com o boneco, né? E a outra turma vai ficar observando pela televisão. E depois a gente faz toda uma discussão. Aqui eu trouxe para que vocês possam ver a nossa oficina, né, com laboratório com coleta de preventivo, né? Que é aqui, logo aqui em cima. Ao lado a gente está vendo a questão do trabalho de parto normal, a questão a reanimação neonatal, né, com a intubação do RN. Mais embaixo a gente tem uma oficina de toque e uma oficina que a gente trabalha com laboratório, que é de partos distóxicos, tá? Então a gente trabalha no laboratório de simulação. Trabalhamos também com oficina. Lembra que eu falei das oficinas e workshops? Então, o que seriam isso? É para que não fique uma coisa muito estanque, não ficar só o cuspe-giz que a gente fala antigamente, né? Então, a gente tem, no primeiro quadrinho em cima, a gente tem uma oficina de respiração, porque, assim, para que a residente possa fazer com que essa mulher tenha uma respiração adequada na hora do parto, a gente precisa ensinar a residente a respirar, né? A gente precisa trabalhar o nosso corpo para que a gente possa estar ensinando a mulher. Então, a gente faz uma oficina de respiração. Em seguida, a gente tem uma oficina de comunicação, né? Então, a gente trabalha, a foto do meio, tá? Essa oficina de comunicação. Ao lado, a gente tem uma oficina de expressão corporal, porque a gente precisa certos movimentos para o trabalho de parto, né? Então, essa residente precisa também ter essa questão do movimento do seu corpo. Embaixo, a gente tem uma oficina, que é uma oficina meio psicológica também, tá? Que a gente fala que é a oficina do parto, em que a gente fala que a residente vai parir sem estar grávida e vai nascer sem ser bebê. Então, é uma oficina que a gente faz, precisa estar todas, né? O dia que a gente faz essa oficina, a gente tem que preparar, tem todo um preparo, né? Para que a gente chegue nesse momento. Aqui a gente está em uma outra workshop das tecnologias não invasivas de cuidado de enfermagem obstétrica, tá? Com a utilização de alguns instrumentos. A bola, o rebozo, que é esse pano que vocês estão vendo a professora Edmara fazendo, né? Que vai fazer uma movimentação na pelve dessa mulher, tá? E como é que a gente pode estar fazendo? Aqui embaixo, a gente também temos uma oficina que a gente convida um profissional para
ensinar as residentes a fazer a pintura de barriga, né? Então, as mulheres, algumas falam que eu não gosto muito desse termo, mas algumas falam que é ultrassonografia natural, mas eu não gosto, que é um termo muito medicalizado. Eu gosto mesmo desse de pintura na barriga, né, arte na barriga, em que a gente desenha os bebês na barriga. Eu vou mostrar um videozinho para vocês que acho que fica mais interessante. Aqui é a nossa oficina de... eu monto com elas as oficinas de períneo e de trajeto, né? Então a gente monta uma pelve, a gente monta um períneo, né? A gente monta também tudo com massinha, a gente monta o polo cefálico do bebê, também com massinha, com bola de gás. Aqui é a nossa oficina de sutura, em que a gente bolou, né, nós com as residentes bolamos um instrumento para a gente fazer as suturas. O enfermeiro obstétrico, nós temos o direito pelo conselho de fazer as suturas, né, perineais para fazer os reparos, e a gente faz, né, todas as nossas oficinas, primeiro na esponja, para depois elas estarem trabalhando com isso nas maternidades. Trabalhamos com dramatizações, discussões, resolução de problemas, como eu falei. Então, as meninas ficam muito abertas para trabalhar, que elas vão trazer um caso. Então, elas optam por fazer uma dramatização para que as outras possam estar entendendo, né? Aqui tem uns que fizemos a rede do conhecimento. Aqui do lado, vocês estão vendo uma colcha. Então, é a colcha do... A gente trabalhou a colcha para trabalhar um TCC. Então, cada pedaço da colcha de retalho é um pedaço do TCC. Isso aqui são as oficinas de saberes, né, que a gente traz os profissionais, como eu falei, né? Ano passado a gente trabalhou nos nossos seminários de práticas integrativas, a gente ensinou para as residentes auriculoterapia, a gente ensinou shiatsu, a gente ensinou alguns florais de bar, alguns... deixa eu me lembrar aqui, teve... florais, shiatsu, auriculoterapia, musicoterapia, tá? Aqui embaixo a gente teve uma oficina foi uma parceria que a gente teve com a Liga, que a gente tem lá, a Liga de Primeiros Socorros, né? De emergências, e a gente fez em parceria a nossa reanimação total, né? Para a gente fazer principalmente o BLS, tá? A gente tem também na nossa residência uma parceria com os projetos de extensão. Então, a residente que deseja participar de um projeto de extensão da nossa faculdade, ela tem esse direito, então ela participa. A gente tem vários projetos de extensão da saúde da mulher, né? Então, a gente tem projeto de extensão no pré-natal, projeto de extensão para atendimento em grupos, projeto de extensão a grupos populacionais, para mulheres de axé, para comunidades escolares. E esses rosinhas que vocês estão vendo aqui, a gente tem uma liga de enfermagem obstétrica na UERJ, e esse ano, essa foto é bem atual, a Liga de Enfermagem Obstétrica recepcionou os nossos R1s. Então, nós fizemos uma oficina de sensibilização, de sensações, e que a Liga participou junto, a Liga que recepcionou. Tudo isso aqui foi produzido pela Liga, né? E quem está com os olhos tampados são os residentes. Então, assim, eu agradeço. Eu vou abrir um pouquinho para que vocês possam me perguntar, para depois eu botar o vídeo. Acho que fica melhor assim. Deixa eu abrir o coisa para vocês. Ricardo, eu agradeço, né? A gente estava aí no nosso momento aí com 204 participantes. Nossa! Os alunos sabem, quem já fez a disciplina de obstetrícia comigo sabe como eu sou enganjada nesse processo todo, né? E aí, ouvindo você falar de algumas práticas integrativas, a gente tem um consultório, cheguei até acho que comentar com você, consultório aqui na Unopar, de práticas integrativas também para gestante no pré-natal. Estamos ainda engatinhando, mas vendo também tudo que vocês fazem aí, nos dá mais ânimos
ânimo, né, para continuar. Então, eu vou abrir... Larissa, Oi. Eu acho que não apareceu ali. Nós também fazemos parceria, né? Para que residentes possam estar vindo ao nosso programa. Ano passado a gente teve uma residente do Mato Grosso do Sul, tá? Então, essa residente, principalmente do segundo ano de enfermagem obstétrica, ela pode estar vindo, né? A gente tem essa parceria. Ela vem, escolhe o cenário que ela quer ficar. Geralmente, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a casa de parto, então é o nosso xodó, então ela vai querer ficar um mês lá na casa de parto, tá? Com certeza. E a gente também fez alguns trabalhos internacionais em que nossa residente foi a Portugal, tá? É só para a gente, que eu acho que não apareceu na apresentação, tá? Mas só para contextualizar. Okay. Então vamos abrir aí para quem quer perguntar alguma coisa, depois eu boto o vídeo. Isso. Que eu acho que eu falei 1 hora gente, direto, né? Vocês têm algum questionamento para fazer com o Ricardo? Prof, eu queria saber se ele... Tô escutando, pode falar. Eu queria saber se esse ano já tem mais ou menos a data prevista da prova para residência. Quem tá perguntando? Qual é o nome? Heloísa. Oi, Heloísa. Então, esse ano eu vou ter reunião da comissão de residências multi da UERJ, quarta-feira, para a gente já começar a definir datas, né? Até porque por conta da pandemia, a gente ainda não tem noção ainda de como que vai ser os processos, né? Ano passado, como eu falei, eu tenho 2 formas de ingresso, tá? Uma forma que a pessoa se inscreve para as bolsas da Hospital Universitário Pedro Ernesto, então abre com 7 bolsas, e depois eu abro com mais 16 bolsas. Então tem 2 formas de entrar. Então se alguém for mal em uma, ainda tem mais uma chance para entrar com 16 bolsas. Esse ano, a prova foi em janeiro. Então, assim, acredito eu que deve ser lá para novembro até janeiro, tá? Mas eu divulgo, eu aviso a Larissa, tá? Pode deixar. Tá. Obrigada. Mais alguém? Ricardo, eu até fiquei com uma dúvida que eu quero perguntar para você. Eu sei que em São Paulo existe a lei, né, que a mulher tem a opção de escolher entre parto normal e cesárea. Aqui no Paraná também essa lei entrou em vigor aí desde faz uns 2 meses, mais ou menos, 3 meses. Eu queria saber se aí no Rio essa lei está vigorando, né? Porque ela é uma lei estadual, então é cada estado que faz essa opção. Aqui também, Larissa. Ela tem essa lei também. Tá? Tá. Ela pode estar optando. Uhum. Mais alguém? Mais alguém, gente? Vamos perguntar, Oi? gente, que o momento é esse. Consegue me ouvir? Consigo. Quem é? Qual o Boa nome? noite, professor Ricardo. Quem fala aqui é o Ismael, tá? Acabei de Ismael. Pode perguntar. em relação à casa, né? Em relação à casa de Em parto? relação a isso. Eu gostaria de saber, Ricardo, quantos leitos vocês têm atualmente e qual que é o fluxo, né, desse atendimento. Vocês têm 18 enfermeiras, 2 assistentes sociais e 8 Isso. técnicos de enfermagem, né? Eu queria saber qual é o remanejamento desses profissionais dentro da casa. Como que vocês conseguem ter essa dimensão? Vamos lá. Como eu falei, a casa de parto, ela fica no bairro de Realengo, ela é bem pequena, tá? A casa de parto, ela tem 3 suítes e uma sala de procedimentos. Então, essas mulheres são acompanhadas, né? Os enfermeiros, eles são... o plantão deles é de 24 horas, são 2 enfermeiros por dia da casa e fazem um remanejamento aos finais de semana. Além dos enfermeiros, 2 enfermeiros, né, que estão lá, tem os residentes. Então, eu, por exemplo, da UERJ, eu tenho 4 residentes, 2 residentes de primeiro ano e 2 residentes de segundo ano. Então, que vão dando suporte para eles. Claro que na casa de parto também tem residentes do Instituto Fernandes Figueira,
da UF e da UFRJ. Então, estão mais um de cada. Então, tem essa quantidade de enfermeiros lá, tá? A maior demanda da casa, ela é por pré-natal. Então, o fluxo de pré-natal é bem grande lá. Então, e os partos, eles são acompanhados. Então, mais ou menos, pelas idades gestacionais, eles vão acompanhando e vão tendo a dimensão de, por exemplo, em junho, eles já têm a noção de quantas mulheres vão parir em junho, né? Tem toda essa programação. Claro que tem 2 enfermeiros de plantão, mas tem mais 2 enfermeiros gerenciando a casa, tá? Que ficam a nível de gestão, né? Que vão fazer, além disso, as auditorias, tá? 100% dos prontuários da casa de partos são auditados, tá? Então, naquele dia tem um enfermeiro na gestão que fica ali auditando, vendo se passou alguma coisa, até para que a gente possa fazer os encaminhamentos adequados. A casa de parto tem uma cozinha própria, então a mulher ela come a mesma comida que os enfermeiros vão comer naquele plantão, a mulher vai comer também, tá? Então, tenta visualizar uma casa. É uma casa, a estrutura de uma casa, né? Em que ela se sente acolhida. Eu vou mostrar para vocês depois no vídeo, né? Que eu acho que fica um pouquinho melhor. Respondi, Ismael? Ok, Ricardo, ficou bem claro. Conseguiu entender como é que é o fluxo? Consegui sim. Lembrar que a casa tem 16 anos, a gente está chegando agora no parto 3000, tá? Lembrar que ela não tem um fluxo como uma maternidade, tá? As mulheres para parir na casa de parto são aquelas mulheres acompanhadas, tá? A mulher não pode chegar assim, tô parindo, entrou na casa e nasceu. Não é assim, tá? Tem todo um acompanhamento, tá? Eu tenho uma pergunta para fazer, Josimar aqui falando. Pode falar, Josimar. Então, cara, e você falou que tem que ter um acompanhamento, beleza. E em questão de emergência, uma emergência no parto, como que é o procedimento? Como que vocês agem? Já teve isso? Vocês têm alguma parceria com algum hospital? Como que funciona? Como eu falei, Josimar, a casa de parto ela tem um protocolo muito rígido. Então, qualquer situação que esteja de anormalidade, que não siga o fisiológico, ela é encaminhada. A casa de parto tem uma ambulância como 24 horas, tá? Então, acontecer algum problema, a gente tem uma maternidade de referência. A nossa maternidade atualmente... Lembra que eu falei para vocês que era o Alexander Fleming, que vocês viram uma foto? Antigamente era o Alexander Fleming. Hoje a gente tem uma outra maternidade que não é cenário da UERJ, é o Hospital Marisca Ribeiro, tá? É o cenário da residência da UF. Lá a referência dessa casa de parto, tá? Então, qualquer anormalidade vai para lá. Lembrar que quando eu falei da casa, a maioria das transferências ocorre onde? No pré-natal. Por conta desse protocolo rígido, a gente consegue detectar qualquer alto risco acontecendo já no pré-natal. Então, a gente encaminha para lá. O máximo que a gente já encaminhou lá da casa é a questão do bebê, que ele, às vezes, precisa ser encaminhado para ficar, né, um pouco mais tempo numa incubadora, né? Pode ter alguma coisa nesse sentido. Lembrar que tem incubadora de transporte na casa de parto, tem uma sala de todos esses procedimentos, tá, Josimar? E aí, encaminha. Às vezes é uma mulher que, vamos pensar, a placenta não saiu, precisa, nem com manobra a placenta saiu, precisa fazer uma curetagem. Então a gente coloca na ambulância e leva. A distância da casa de parto para a maternidade de referência, ela é de no máximo 10 minutos, tá? Porque aqui no Rio de Janeiro a gente não tem, a nossa casa de parto ela é independente. Em alguns lugares, acho que São Paulo são os centros de parto normal, que fica dentro de maternidades. Aí é mais fácil de encaminhar, tá? São vários tipos de centros de parto normal, que quando o advento da Rede Cegonha,
proporcionou essa forma. Respondi, Josimar? Positivo. Show de bola. Boa noite. Aqui é a Boa Anitta. noite. Oi, Anitta, Eu tenho pode uma falar. dúvida. Eu tenho uma dúvida a respeito, quando você falou da Epísio, que chega a 1% na casa. Aí, Menos de 1%. Menos de 1%. No caso, quando é necessário que ocorra essa Epísio, eu gostaria de saber se vocês utilizam, tem algum respaldo para utilizar algum anestésico? Tem. Assim, quando... quase já não se usa mais Epísio, tá? Mas nós, enfermeiros obstétricos, pela nossa lei do exercício profissional, a gente pode estar fazendo o bloqueio anestésico, tá? E a gente faz a episiotomia e a episiorrafia, tá? Lembrar que a gente não faz um bloqueio a nível de pudendo, né? A gente bloqueia um dos nervos do pudendo, numa das ramificações do pudendo, que geralmente é o ramo do perineal, tá? Que a gente faz aquele bloqueio, porque como a gente brinca aqui no Rio, quando se faz uma epísio, que é raro, é muito raro a gente fazer, tá? Porque inclusive é um procedimento que a OMS não recomenda atualmente. A gente fala que é uma episiotomia pediátrica, que é bem pequenininha, quando se faz, né? Agora, a gente usa bastante as rafias que a gente fala, as suturas, para qualquer tipo de laceração. Claro que a gente faz uma proteção perineal, mas às vezes acontece de fazer uma pequena laceração, né? E aí a gente precisa suturar uma laceração que está sangrando, aí a gente faz. Ou então a gente faz outro tipo de cuidado de enfermagem para aquela laceração, tá? Respondi, Anitta? Obrigada, respondida. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Meu nome é Alessandra. Oi, Alessandra. Tudo bem? Tudo. Então, eu tenho uma dúvida. Assim, geralmente em ambiente hospitalar, o pós-parto é de 48 horas, né? 2 dias de observação tanto da parturiente quanto do bebê, né? E dentro da casa, qual o período que a mulher fica no pós-parto? Vocês vão ficar, assim, meio que assustado. 12 horas, tá? Ela fica 12 horas em acompanhamento, tá? Então, ela fica em observação na casa, alimentação, vendo, o enfermeiro fica direto verificando a pega do bebê, fazendo todos os cuidados com o bebê. Lá tem banho humanizado, ensina ela a fazer o banho humanizado, cuidados com o coto. A gente verifica a glicemia desse bebê, tá? Então, a gente vai fazendo esse acompanhamento por 12 horas. Estando tudo ok, a gente libera essa mulher. Com 24 horas, essa mulher volta para uma avaliação novamente, tá? Então, ela é reavaliada, esse puerpério, 24 horas pós-parto. Então, a gente consegue visualizar. Depois, com 72 horas, ela volta novamente, tá? Então, aí a gente consegue dar alta para ela normal. E ela volta depois, porque a gente fala por uma chamada roda de conversa, em que ela vai junto com outras mulheres que pariram naquele mês ou naquela semana, dependendo do dia que estiver agendada a roda de conversa, e ela vai trabalhar com as outras e discutir como é que foi essa questão de parir na casa de parto. Respondi? Nossa, respondeu muito. Muito interessante essa questão. É muito diferente, né? É diferente. Geralmente tem um pós-parto de 48 horas, em que a mãe fica observação, o bebê fica observação, para depois a alta, né? E período de 12 horas... Vamos pensar, né, que a casa de parto, essa mulher, ela está sendo vista, né, acompanhada pelo enfermeiro desde o pré-natal até aquele momento. Então, ela está sendo totalmente acompanhada, né, durante todo esse período. Então, é uma mulher que cria esse vínculo, entendeu? Em relação ao vínculo, tem outra curiosidade, que assim, as mulheres, elas começam a ficar... eu faço pré-natal com o Ricardo, vamos pensar assim. E aí vai só nos dias de plantão do Ricardo. Mas, às vezes, né, eles fazem trocas, né? E aí, automaticamente, a gente passa essa mulher para outro. Por quê? Não é para quebrar o vínculo, é para que essa mulher
tenha contato com todos os enfermeiros da casa. Que, por exemplo, ela pode não nascer comigo, que eu estou assistindo aquele pré-natal, mas ela pode estar com a Larissa, que está em outro plantão. Então, ela precisa conhecer outros, né? Então, os grupos é agendado em outros lugares, em outros dias da semana. Dias, por exemplo, que a Larissa está, né? Uma suposição. Que aí ela vai conhecer toda a equipe, todos os enfermeiros, para que esse vínculo não seja só com o enfermeiro, seja com a casa como um todo, como os profissionais da casa. Deu para entender? Eu sim, obrigada, Ricardo. Nada. Ricardo, Oi. eu gostaria de saber o seguinte. Quem é que está falando? A Daniela. Oi, Daniela. Oi. Por exemplo, no município de Ponta Grossa tem a lei, né, que reconhece assim, o trabalho de parto, a presença da doula. E em outros municípios, tem algum conhecimento de que isso seja assim, se torne nacional ou depende muito do interesse de cada local? E se com essa lei que agora, né, tá, que a gestante pode escolher, se teve algum impacto? Olha, Daniela, assim, essa questão das doulas, ela está ainda a nível estadual, não chegou a nível nacional, tá? Então, cada estado tem a luta por essa... Eu não posso falar que é uma classe, né, de trabalhadores, né, dessas profissionais, porque ainda elas estão em processo, né, de legalização, né, que eu entendo que elas estão em legalização, né? Então, aqui no Rio tem a lei. No início foi dificultoso para que elas entrassem, mas hoje em dia elas estão entrando, né? A própria Fiocruz aqui do Rio de Janeiro tem um curso de formação delas, e aí ela tem uma parceria com a Secretaria do Rio, em que elas fazem estágio, tá? Mas aqui elas entram sem problema. E teve algum impacto com essa lei agora que elas podem escolher, assim, algum impacto negativo? Escolher a entrada de alguém para entrar? Não, escolher agora o tipo de parto. Então, depende da maternidade que tenha a possibilidade, né, do tipo de parto que ela escolher. Lembrar que o tipo de parto depende do profissional que está assistindo, né? Geralmente, os enfermeiros obstétricos, ele tem essa expertise de assistir a mulher, né, de lateral, ao 4 apoios, né, no banquinho. O outro profissional que eu falo é o médico, tá? Ele não consegue, né? Ele não tem essa vivência, tá? Assim, aqui nas maternidades do Rio, até que eles conseguem trabalhar sem nenhum problema. Claro que de vez em quando tem umas rusgas, mas isso aí é contornado, até porque tem muitos anos de enfermagem obstétrica aqui no Rio de Janeiro. Então eles já estão acostumados. Respondi, Daniela? Obrigada. Professor? Opa, quem é? Salisa. Thaisa? Salisa. Thalisa. Tudo bem, Thalisa? Tudo bom. Só me tira uma dúvida. Com o aumento da procura do parto domiciliar, essa modalidade, não sei se dá para ser chamada assim, tem sido abordada na residência? A gente trabalha na residência chamando profissionais que já atuam em partos domiciliares para que eles possam estar passando as vivências dele, tá? Inclusive, uma das nossas professoras, ela faz parte de uma equipe de parto domiciliar, tá? Então, para que elas possam estar. Algumas de nossas egressas da residência, elas montaram as suas equipes de parto domiciliar, tá, Salisa? Então, tem todo um aparato que elas constroem para essa assistência. Entendi, obrigada. Respondi? Respondi sim. Posso só fazer uma colocação para a Daniele? Pode. Eu sou doula também, embora eu atue no interior do Rio. Com a pandemia, a gente teve uma mudança no cenário. Você atua onde, Salisa? Eu sou de Rio das Ostras. Eita, Salisa, provavelmente você deve ter me conhecido. Eu fui gestor público de Rio das Ostras há anos. Eita, temos alguns problemas em comum aí. A Sim, gente, como desde a minha época.
como a gente é amparado por uma lei estadual, aqui no estado as doulas estão conseguindo entrar. É claro que nas Isso. primeiras semanas a gente teve alguns problemas, mas sem dúvida nenhuma o cenário em que tem o enfermeiro obstétrico, a enfermeira obstétrica, o acesso à doula fica muito mais fácil, por conta justamente dessa visão do médico, né? Mas o fato da gente ter uma lei ajuda bastante. Aí no Rio aqui no Rio favorece bastante, né, Salisa? Eu Sim. tenho uma amiga aí de Rio das Ostras que é doula, Daniela, uma fisioterapeuta, que trabalha. Ela é muito fã dela, né? Ela trabalhou comigo na. Dela, até. Oi? Eu fui paciente dela. Tu foi No paciente trabalho dela. terapia aqui, sim. Eu e Daniela, a gente desenvolveu alguns trabalhos. Eu fui coordenador da saúde da mulher do município de Rio das Ostras durante 7 anos. E aí a gente desenvolveu alguns trabalhos, como hidroterapia para gestantes e a Daniela. Você era do grupo? Eu era. Ah, Salisa, então você me conheceu. Na verdade, eu sou acadêmica da UF daqui ainda. Então, que ótimo, eu envolvida de curiosa e de fã da Dani. Muito legal. A gente tem problemas em Rio das Ostras, mas eu acho que assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que for. A gente vai conseguir modificar, né? O próprio Michel Odan diz, né? Aquela célebre frase, né? Há de se mudar a maneira de nascer. Para mudar o mundo. E vai mudar o mundo. Então a gente precisa ter isso em mente. Quem não conhece enfermagem obstétrica, né? É um clã, né? Você tem uma professora na UF, que é uma professora histórica da enfermagem obstétrica, a professora Jane. Ela foi uma das primeiras enfermeiras aqui do Rio de Janeiro a atuar na maternidade de humanização. Então, ela montou a maternidade Leila Diniz, a primeira maternidade Leila Diniz, na questão de humanização do parto e nascimento. Então, você está privilegiada, Salisa. Tô sim. Obrigada, professor. Nada. Eu tenho uma pergunta, professor. Posso, Larissa? Quem é? Luiz? É o professor. Vamos fazer a última pergunta, então, do professor Luiz, e aí a gente já vai passar para os vídeos por causa do nosso horário, tá? Nosso horário, tá bom. Não, na verdade, eu queria fazer 2 perguntinhas, mas antes agradecer ao professor doutor pela participação, acho que foi muito válido, e eu não sou dessa área, professor, sou da área de saúde do adulto, então para mim foi tudo novidade. Então, agradecer mesmo, e por intermédio da professora Larissa, e queria perguntar 2 coisas. Bom, esse ano a gente está comemorando, então, o bicentenário de Florence Nightingale, né? Então, para nós é um presentão todo esse discurso, e ainda mais com essa lógica de falar uma área que, para mim, é novidade, né? Mas, enfim, está aí há tanto tempo. Eu queria perguntar se vocês utilizam, qual é a teoria de enfermagem que vocês utilizam nas práticas de vocês. E frente ao processo de enfermagem, professor, quando a gente fala em elementos inerentes da prática, diagnóstico, resultado de intervenção, o que vocês utilizam de sistema classificatório e como que vocês fazem essa questão propriamente dita no dia a dia de vocês? Tá. A gente ganhou esse ano da enfermagem, esse brinde, né? Teve que, de uma certa forma, a enfermagem teve que se mostrar e está se mostrando nessa pandemia, né? Mas no trabalho mais é o que a gente pode estar mostrando. Bom, em relação à teoria de enfermagem, nós da enfermagem obstétrica a gente usa principalmente 2 teorias, principalmente a gente lá da UERJ, né? A gente usa 3. É a Wanda Horta, tá? A transcultural e a Oren. E a Florence com ambientalista. A gente trabalha com Florence com a questão da ambientação. Então a gente trabalha com a ambientação da Florence, a Oren do autocuidado, a transcultural da Leininger, né? E a Wanda Horta para a gente fazer nossa sistematização. Que a nossa faculdade a gente optou pela questão da Wanda Horta de fazer a sistematização. Tá? Respondi, Entendi. Luiz? Não, respondeu sim. E daí, na verdade, sistema classificatório, vocês utilizam o quê? Nanda, CIP, uma coisa nesse sentido, não? A Nanda, principalmente. Tá, beleza. A Nanda. Valeu. Obrigado, professor. Valeu mesmo pela participação. Obrigado você. Professor Ricardo, então agora eu gostaria de partir para a segunda etapa, né, que é a apresentação dos vídeos.
E aí também, depois a gente deixa o seu e-mail para aqueles alunos que tiverem dúvidas, né? Ou quando for a data da prova da residência, né? Aí a gente vai conversando e eu vou também estar ajudando nesse processo, tá? Tá. Eu vou compartilhar aqui com o vídeo, tá bom? Obrigada, professor. Lari, será que o vídeo já começou? Vocês estão vendo o vídeo? Ainda não, professor. Então, peraí que eu tenho que compartilhar. Peraí, que ele já tinha começado, eu achei que tinha. Vocês estão vendo agora? Não, professor, você tem que compartilhar a tela que aparece o vídeo. A gente está vendo a tela do seu computador de documentos. Isso. Vocês estão vendo meus documentos. Aí eu vou clicar agora no vídeo. Aí o senhor tem que compartilhar novamente. Tem que entrar, tem que apertar ali na flechinha do compartilhar e achar onde que está o quadradinho do seu vídeo. Tá. Conseguiu ver agora? Conseguiu ver, Larissa? Estamos vendo, professora. Esse é o vídeo produzido pelas meninas na casa de parto, tá? Ok. Um parto de 4 apoios. Com as massagens. Isso aí é uma suíte, tá? E essas eram as músicas que as meninas escolheram. Parto. Esse é um parto lateral. Eu tive que editar um pouquinho. O acompanhante junto. Então, é um parto na banheira.
um parto no banquinho. Essa residente hoje é a nossa preceptora de touca. Professor, agora Oi? olhando as imagens, realmente é uma casa, né? É uma casa. É uma cama, né? É, tem um Moisés, né, como berço. Isso. Eu Essa acho aqui é que outra agora, residente que virou nossa preceptora. os alunos conseguiram visualizar melhor aquilo É, que ó, você aqui é veio o hall falando. da casa. Esse é o hall da casa. Elas estão fazendo os prontuários. Elas produziram esse vídeo para os 15 anos da casa. Ó, a staff e a residente. Essa residente hoje também vem para... Tem uma equipe de parto domiciliar. As proteções perineais. Ó, lá, por isso que a gente trabalha a questão da questão corporal, ó, do agachamento, os trabalhos educativos. Ó. Isso aí é uma sala que tem só para grupo. Isso aí é a roda de conversa no final. Aí é o hall também, onde elas. Essas portas atrás são as suítes, para quem não. Aí é um parto que elas escolheram para mostrar, né? As massagens que a gente faz, né? Sempre a presença do acompanhante que elas escolhem, né? A gente estimula, dá beijo, né? Abraçar para a produção de ocitocina. É uma adolescente essa. Mais uma que optou pelo banquinho.
Professor, elas também podem levar as doulas também para a casa de parto? Ou na casa de parto existe doulas voluntárias? Não, ainda não tem doulas voluntárias lá, não. Elas podem escolher quem elas quiserem. Se ela optar... Pode entrar o marido mais a doula, daí seria o acompanhante mais a doula, né? Olha, Larissa, eu assim, nesses anos todos que eu acompanho a casa, eu nunca vi a doula não lá, tá? Mas eu acredito que... O enfermeiro obstetra, o residente obstetrícia, ele busca também essa atualização, esse aperfeiçoamento na doulagem? Não. Nos nossos egressos, não. Eles já ficam mesmo para equipes de parto domiciliar, são absorvidos pelo sistema que vira e mexe, aparece concurso aqui para isso, né? Ok. Professor? Oi. Só uma pergunta, acho que eu até acabei perdendo essa parte, mas aqui acho que a nível mundial, um dos países que tem continente, né, na verdade, que tem menor incidência de cesariana, as coisas, acho que é a Europa, né? E vendo essas imagens que o senhor está postando aqui, vocês fazem um trabalho parecido com o que acontece na Europa, que é a doulagem. Principalmente na França. Não, principalmente na França. Eles atuam principalmente com a gente se aproxima ao trabalho das Sages-Femmes da França, né? Não é à toa que um dos livros que a gente trabalha é o livro de Michel Audin, que é um fisiologista, né? Ele trabalha essa questão muito da ocitocina, e ele que começou a trabalhar essa questão do parto, né? Das casas de parto, né? Não é à toa que a casa de parto, ela tanto a primeira maternidade Leila Diniz como a casa de parto é nos modelos de Pithiviers da França. Mas também a gente trabalha muito com as questões do Royal College, que são as midwives da Inglaterra, tá? Então, muito legal. Respondeu sim. Até queria que esses dias atrás estava lendo, né, sobre essa parte dos partos normais e cesariano, e achei legal lá que na Europa tem essa diferença, né, deles fazerem esse acompanhamento com laje, tudo isso aí. Lá na Europa, todos os partos baixo risco são com as midwives. Só se tiver alguma alteração que entram os médicos. As mulheres... É o que eu trabalhei antes, quando eu falei para vocês, a questão da cultura. Por isso que a gente tem que trabalhar a cultura com as residentes, porque a gente tem que entender isso tudo, tá? Eu não sei aí, Larissa, quantos partos mais ou menos as suas residentes fazem, né? Se vocês têm o quantitativo, né? Aqui no Rio, a nossa residência, ela tem que sair com no mínimo 40 partos, porque a gente optou com a mesma questão do ICN, que é a Confederation Internacional de Midwives, né? Até porque a maioria que quer ir para fora tem que ter um quantitativo de no mínimo 40 partos. Mas aqui a nossa experiência é que elas saem com muito mais de 100. Nesses 2 anos, saem com muito mais de 100 partos, tá? Professor Ricardo. Oi. Uma pergunta. Eu gostaria de saber... Quem está falando? Daniele. Oi. Quem que patrocina a casa é o governador do Rio de Janeiro e o prefeito? Só o prefeito. A casa é do município do Rio de Janeiro. Ah, do município, entendi. Obrigado. Lembrar que a residência são 60 horas semanais, tá? As pessoas ficam logo... São 60 horas semanais, tá? Então é pauleira, tá? Lembrar que você vai aprender no campo de prática, né? Então, geralmente dá uns 16 plantões para cumprir essa carga horária. Larissa sabe que a gente tem que ficar no perto, né, Larissa? Eu vou colocar o segundo vídeo. Esse segundo vídeo mostra um pouco da oficina que elas aprenderam a fazer o print, né? Desenhar a barriga lá na casa de parto também, tá? Professor? Sim. Quem tá falando? É Salisa. Oi. Deixa eu só fazer uma outra colocação novamente sobre a enfermagem obstétrica e a doulagem. A gente, segundo
legislações brasileiras, a gente não pode ter acúmulo de função, a gente não pode atuar, né, com as duas profissões ao mesmo tempo. Exemplo, eu sendo enfermeira obstétrica, eu não posso atuar como doula. Sim, sim. Então, não tem como, na enfermagem obstétrica, você ter uma especialização ou alguma coisa parecida, porque a doula não é do corpo técnico do parto, né? Ela não tem essa visão técnica. Tá em então, legalização, né, Salissa? a parte técnica, a gente pleiteia aí entrar como, pelo menos, da saúde, né? Hoje ainda não é nessa categoria que não é atua. nessa categoria. Mas no campo de trabalho, eu não poderia realizar nenhum procedimento técnico que é pertinente à enfermagem obstétrica como doula. É por isso que as meninas optam por fazer o parto domiciliar, né, montar equipes, isso tudo. Obrigado, Salissa. Deixa eu colocar o outro vídeo é mais curtinho. O outro vídeo é mais curto. Professor, não está aparecendo ainda, tá? Aí, agora vai aparecer. Agora apareceu. Apareceu? Quer dizer, não, apareceu aquela página dos seus documentos. Apagou o vídeo? É, tá aparecendo a página dos seus documentos, professor. Então, peraí. Você tem que voltar lá e... É porque quando eu boto para compartilhar... Agora ele apareceu. Apareceu, Larissa? Apareceu. Vamos ver se ele roda. Tá rodando. As crianças adoram participar quando faz essa oficina. Essa enfermeira de óculos que vocês estão vendo, ela foi fazer um curso para aprender a desenhar. Vocês podem perceber que ela não tem grito, né? Ela é totalmente trabalhada para essa situação. Desde o pré-natal já é feito um acompanhamento Tá. Para ela ter esse psicológico, essa Sim, questão, né? sim, já é trabalhada assim.
algumas residentes são, inclusive, já enfermeiras da casa. Pronto. Voltei? Muito legal, professor. Voltou. Uhum. Então, vamos lá. Alguém tem mais perguntas? Professor, então, se alguém tiver mais alguma pergunta que queira fazer, a gente tem ainda alguns minutos. Eu vou pedir depois para o professor se me mandar o e-mail do professor, e aí eu coloco nos grupos aqui da Unopar, para eles... se tiver alguma dúvida, quiser colocar alguma coisa também depois para o professor. Ok. Mais alguém, pessoal? Então, eu vou finalizando, né, hoje, nossa noite. Quero agradecer mais uma vez o professor Ricardo por essa oportunidade. É muito importante a gente trazer, né, as novas realidades, trazer tudo que a gente consegue somar na enfermagem, né? E às vezes até os meninos falam para mim, professora Larissa, eu não quero ser enfermeiro obstetra. E o Ricardo é o exemplo que ele é um enfermeiro obstetra maravilhoso há muitos anos. Então, assim, para aqueles meninos que têm a vontade, têm o desejo, não deixe de seguir seus sonhos, né, professor Ricardo? Sim, porque as pessoas acham, né, que não tem. Existe tantas coisas além da assistência ao parto propriamente dito. Por ser enfermeira obstétrica, como a Salissa está aí, né? Ela lá de Rio das Ostras, né? Que ela fica a 200 quilômetros da capital. Eu trabalhei, por ser enfermeira obstétrica, eu fui ser coordenador do município de Rio das Ostras na área da saúde da mulher, né? Então, não é a assistência do parto propriamente, tem várias outras coisas. Eu sou pré-natalista, né, na atenção básica, eu dou aula de pré-natal, tenho um consultório junto com os alunos da UERJ. Então, assim, a enfermagem obstétrica ela tem um leque dentro dela, né, que você pode estar trabalhando tem equipes de parto domiciliar com enfermeiros obstétricos, homens, né, e inclusive dessa equipe, ele é bombeiro e é enfermeiro obstétrico e atua como parto domiciliar. Então, assim, não fiquem com vergonha que é uma especialidade que atrai muito, né? E a gente fica muito amarrado, né? Então, quero agradecer, professor Ricardo, mais uma vez, em nome da faculdade, né, de todos nós. Muito obrigada por disponibilizar o seu tempo. Eu sei que você está aí na linha de frente do Covid, né, na parte de gestantes. Então, muito obrigada. Encerro a nossa noite e Eu até que o nosso agradeço, próximo Larissa. encontro. Obrigada, Eu te professor. agradeço, Larissa. Qualquer coisa, estamos abraço. juntos. Um grande abraço.